Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler do verso 23 ao 31. Marcos 10, do versículo 23 ao versículo 31. Marcos capítulo 10, versículo 23 até o versículo 31, diz assim: Então, Jesus olhando ao redor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Até aí, vamos orar, pedindo que Deus fale os nossos corações neste momento. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra lida e agora pedimos: ajuda-nos a entender a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, tira tudo aquilo que nos atrapalha de entender a Tua palavra, tudo aquilo que nos atrapalha de prestar atenção. Tira todo o orgulho, toda a arrogância. Ajuda-nos, Senhor Deus, nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido várias vezes aquela expressão: o dinheiro não traz felicidade. E você também já deve ter ouvido pessoas responderem: então me dê o seu e seja feliz. O ser humano e o dinheiro são, vamos dizer assim, duas coisas. A ser humano não é uma coisa, mas a pessoa, nós, o dinheiro, nós temos uma relação estranha, e muitas vezes confusa. O cristão, talvez até mais do que as pessoas lá fora, porque, veja só, no fundo, nós sabemos que o dinheiro é objeto. O dinheiro é algo, objeto que estou descrevendo de uma forma não tecnicamente correta, mas espero que os irmãos entendam o ponto que eu quero chegar. Porque o dinheiro, por exemplo, ele não cura ninguém. O dinheiro não tem poder mágico, poder de alegrar, de acalmar. Ao mesmo tempo que o dinheiro é algo muito importante, nós usamos constantemente, e ele possibilita muita coisa. Então, ao mesmo tempo que o dinheiro não tem poder em si, ele apresenta um poder muito grande. Ele abre portas, ele permite tratamentos, ele permite que você conquiste as coisas, e em todas as áreas da vida. O dinheiro pode não trazer felicidade, mas ele serve para muita coisa. Na área da educação, te dá acesso ao melhor.
melhor professor, ao melhor ensino, aos melhores livros. O dinheiro na área da segurança, ele não te protege da morte, dos perigos, mas ele te permite ter um bom sistema de câmeras, de alarme, de cerca elétrica, dificulta bastante o trabalho dos bandidos. O dinheiro não traz felicidade, mas você consegue comprar coisas que te alegram. O dinheiro não tem poder em si, mas tem um poder muito grande na nossa vida. Ao mesmo tempo, nós também reconhecemos que o dinheiro, como a própria Bíblia nos diz, é a raiz de todo mal. Os homens se comportam de forma maldosa por ganância. Nós vemos a corrupção prejudicar e muito as pessoas, a violência, muitas vezes por valores nem tão grandes assim, as pessoas fazem coisas absurdas. Muitas vezes é o dinheiro que motiva a prostituição, a imoralidade. Que negócio estranho é esse tal do dinheiro. Não traz felicidade, não tem poder em si, não livra ninguém da morte, mas ao mesmo tempo, sem ele, parece que nós não vivemos. Qual é a sua relação com o dinheiro? Os cristãos têm um relacionamento confuso com o dinheiro. Alguns demonizam o dinheiro. O dinheiro é ruim, o dinheiro é mau, e quem tem dinheiro não pode ter Jesus. Outros santificam o dinheiro. O dinheiro é sinal de bênção. O dinheiro quer dizer que Deus te ama, Deus está te abençoando, e você deve servir a Deus para ganhar mais dinheiro. E nós ficamos nesse meio termo. Talvez é por isso, por ser esse termo, esse objeto, esse conceito tão complexo, que a Bíblia fala bastante sobre o dinheiro. Nosso Senhor Jesus, ele não foi tímido e não deixou de ensinar sobre isso. Pelo contrário, ele fala mais sobre o dinheiro do que sobre o inferno, por exemplo. Porque o dinheiro é importante, é útil, ao mesmo tempo que é perigoso, ao mesmo tempo que é prejudicial, ele é benéfico. O dinheiro é algo muito estranho para nós. Jesus, no texto que nós lemos semana passada, e nós pensamos semana passada, foi confrontado por alguém que tinha muito dinheiro. E essa pessoa que tinha muito dinheiro, um jovem muito rico, perguntou para ele: como posso herdar a vida eterna? Eu tenho muito dinheiro, mas me falta alguma coisa, me falta salvação, como eu posso conseguir isso? E a resposta de Jesus é: venda tudo que você tem em si. E esse jovem então sai triste, cabisbaixo, desapontado, porque ele tinha muitas coisas. Então, depois de ver alguém rejeitar a salvação por conta do dinheiro, Jesus aproveita essa oportunidade para mais uma vez ensinar os seus apóstolos, os seus discípulos sobre o dinheiro. E nós temos a oportunidade nessa noite de aprendermos um pouco mais sobre isso. E talvez esclarecermos um pouco melhor como que deve ser o nosso relacionamento, a nossa atitude com o dinheiro. O que Jesus nos ensina então, no texto que nós lemos, é que a salvação não pertence aos ricos, nem aos homens, mas pertence a Deus, que salva e abençoa o seu povo. A salvação não pertence aos ricos, nem aos homens, mas pertence a Deus, que salva e abençoa o seu povo. Depois de ver um rico rejeitando a salvação, Jesus ensina os seus discípulos o perigo das riquezas, no contexto da eternidade, e nos mostra que a salvação não pertence aos ricos e nem aos homens. Veja só, versículo 23 ao 26. A quem não pertence a salvação? A salvação não pertence aos ricos nem aos homens. Jesus começa, então, olhando ao redor, mais uma vez, o jovem rico acabou de sair de perto de Jesus, triste, cabisbaixo, porque ele tinha muitas coisas. E ele não concordou, não aceitou, não quis o que Jesus falou que ele fizesse, vender tudo e segui-lo. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, aproveitou esse contexto
disse a eles: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E essa declaração de Jesus espantou os discípulos, eles estranharam essas palavras. E Jesus, percebendo isso, não volta atrás, não fala: não, calma, vocês me entenderam errado. Jesus dobra a sua afirmação, ele reforça o que ele acabou de dizer, ele é ainda mais enfático, e ele diz: filhos, uma expressão de carinho, chamando a atenção dos discípulos. Ele, mais ou menos assim: é isso mesmo, meus filhos, vocês não ouviram errado, realmente, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E agora Jesus muda a expressão, não é os que têm riqueza, mas os que confiam nas riquezas. Porque é isso que Jesus quis dizer na primeira expressão, e aí esse é o ensinamento bíblico. Jesus está dizendo: a salvação não pertence aos ricos. Os que confiam nas riquezas não entrarão no reino dos céus. E então os discípulos ficam espantados, porque Jesus não só fala duas vezes essa afirmação que eles estranham, como Jesus usa uma expressão que mostra: não é só difícil, é impossível para alguém confiando nas riquezas entrar no reino dos céus. Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Muitos teólogos tentam explicar que no portão, nos muros de Jerusalém, tinham vários portões, e cada um desses portões tinha um nome, e tinham vários portões conhecidos, mas tinha um que era pequeno, meio que escondido, desconhecido, e se chamava a agulha. E esse portão dava para passar apenas uma pessoa. E se a pessoa quisesse passar com um camelo, por exemplo, um comerciante, um mercador, um viajante, o camelo teria que praticamente se pôr de joelhos e a pessoa empurrar com muita força, com muito sacrifício, para talvez conseguir passar por aquele buraco nos muros de Jerusalém. E alguns vão dizer, então, Jesus está querendo ensinar que para as pessoas que têm riqueza entrar no reino do céu é somente se for de joelho, prostrado, reconhecendo a soberania, o poder de Deus, com humildade. Acontece que não há registro histórico desse portão de Jerusalém, e só foi começado a falar sobre ele séculos depois que Jesus tinha anunciado e pregado este texto, falado essa expressão. Então, muitos não acham que Jesus está se referindo a isso, que na verdade, depois, um buraco no muro pequeno recebeu esse nome por conta do que Jesus disse aqui, não o contrário, não que Jesus falou se referindo a esse pequeno portão. E nós concordamos com isso, porque o contexto está nos mostrando. O que Jesus quer dizer é: olha, pense no maior animal que vocês estão acostumados a ver, o camelo. O camelo é um animal grande, o camelo é um animal forte, usado para carregar cargas. O camelo é robusto, aguenta muito tempo no deserto, em lugares de difícil transição. O camelo carregava as pessoas. O camelo é um animal grande, robusto, imponente. E aí Jesus diz: agora pense no menor buraco que você conhece, uma agulha, que tem um buraco que foi feito para que dentro dele passasse apenas um fio, um pequeno fio. E às vezes, quem costura, quem mexe com agulha sabe, às vezes até para passar um fio é difícil passar esse fio por esse buraco. Jesus está dizendo: olha, não é apenas um problema de tamanho, que os ricos, ou quem tem riqueza, tem muita coisa, e o portão do reino dos céus é pequeno e não cabe. É um problema de tamanho, mas é um problema também de forma. A agulha foi feita para que um fio passasse, não um camelo, é impossível. Jesus está dizendo: olha, é impossível para que alguém confiando nas riquezas entre no reino dos céus. É mais fácil o camelo passar com a agulha. Nós usamos esse tipo de hipérbole, de exagero, de expressões exageradas várias vezes no nosso dia a dia. Nós falamos: tal coisa só vai acontecer quando chover para cima, tal coisa só vai acontecer quando os porcos voarem, a galinha criar dente, coisas do tipo. Nós usamos
naturais que nós sabemos que é impossível para descrever a dificuldade e a impossibilidade de algo acontecer. É isso que Jesus está dizendo. Como é difícil para alguém, confiando nas riquezas, entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por uma agulha. É mais fácil um porco voar. É mais fácil uma galinha criar dente. Quão difícil é para os confiando nas riquezas entrarem no reino de Deus. A salvação não pertence aos ricos. Isso espantou extremamente os discípulos. Talvez a gente se pergunte, mas por que os discípulos se espantaram com isso? Porque veja só, os discípulos não eram ricos. Jesus não era rico. E quando foram seguir a Cristo, Jesus avisou, ó, se vocês já não são ricos, vocês vão estar presos ainda. O Filho do Homem não tem nem mesmo onde descansar a sua cabeça. Então, os discípulos estavam acostumados com esse contexto de pobreza. Ao mesmo tempo que Jesus foi várias vezes confrontado pelos fariseus, que eram pessoas que tinham uma situação financeira melhor, eram pessoas respeitadas. Os escribas, os mestres da lei, os governadores, a liderança dos judeus eram pessoas que tinham poder, que tinham riquezas. E eles eram inimigos de Jesus. Então, os apóstolos, não era para eles se espantar com o que Jesus falou. Eles acabaram de ver um jovem rico que não quis seguir a Cristo porque tinha muito dinheiro. Talvez nós achamos que a reação natural dos apóstolos seria de concordar com Jesus. Jesus olha para eles, depois de ver um jovem rico se afastar, rejeitando a salvação, e Jesus diz, como é difícil para quem ama a riqueza entrar no reino dos céus. Então eles olhariam para Jesus, é verdade. É verdade. Mas eles se espantam. E o texto, Marcos destaca isso. Marcos fala duas vezes. Os discípulos estranharam essas palavras e depois eles ficaram sobremodo maravilhados. Na nossa tradução muda de estranhar para estar maravilhado, mas a palavra é o mesmo sentido. Marcos está enfatizando, eles ficaram espantados, assustados, eles estranharam mesmo o que Jesus falou, eles não entenderam corretamente. E aí depois que Jesus reforça a mensagem e fala do camelo, eles ficam sobremodo, de maneira muito maravilhados, espantados, assustados com o que Jesus falou. Os discípulos estranham isso. Por quê? Porque, queridos, existia naquela época, assim como existe nos dias de hoje, a crença de que os ricos herdariam o reino dos céus. Por quê? Porque as pessoas associavam a riqueza com bênção, com a bondade de Deus, com as bênçãos de Deus. Então, uma pessoa rica era uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que Deus ama. Se Deus ama aquela pessoa vai para o céu. As pessoas associavam a riqueza, a prosperidade com as bênçãos. Afinal, e eles não estavam errados nesse ponto, as riquezas vêm de Deus, as boas dádivas vêm de Deus, é Deus quem abençoava o seu povo. Só que eles estavam errados porque eles achavam que era só isso, ou era sempre assim. E eles associavam a riqueza com as bênçãos. Então, quando Jesus olha para eles e fala como é difícil para um rico entrar nos céus, eles têm o chão deles destruído. Eles ficam sem aonde se sustentar, porque toda a visão de mundo que eles cresceram, vendo, enxergando e acreditando, foi destruída por Jesus imediatamente. Eles achavam, os ricos prosperam porque Deus abençoa, então os ricos herdarão o reino dos céus. É sinal de que alguém é um filho de Deus ser alguém próspero. Da mesma forma como o outro lado da moeda, existia a crença ou o entendimento que a pessoa que sofria porque ela era pecadora. Então, o pobre era pobre porque ele não trabalhava, porque ele era preguiçoso ou porque ele estava em pecado. A miséria, a dor, o sofrimento era resultado exclusivamente e resultado direto do pecado das pessoas. Assim como os amigos de Jó julgaram a ele e queriam que ele reconhecesse os seus pecados por tudo que ele passou, essa visão prevalecia até os dias de Jesus. E
prevalece até os dias de hoje, em muitos lugares. Então, os apóstolos estavam acostumados a pensar: sucesso, bênção, prosperidade, riqueza, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, ama a Deus e Deus ama essa pessoa. Sofrimento é porque está pecando, pobreza é porque não trabalha, é porque Deus está castigando. Deus está castigando. Então, quando Jesus disse como é difícil para alguém confiando nas riquezas entrar no reino dos céus, os apóstolos estranham de maneira extrema, sobremodo maravilhados, eles ficam assustados, espantados com a declaração de Jesus. Jesus está ensinando a eles: a salvação não pertence aos ricos. Então os apóstolos respondem a Jesus: então quem é que pode ser salvo? O que confirma que eles tinham esse entendimento de que os ricos eram abençoados por Deus. Se Jesus está dizendo: olha, não são os ricos que herdarão o reino dos céus, os apóstolos ficam assustados. Então quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? E essa pergunta dos apóstolos tem uma resposta lógica: ninguém pode ser salvo. Eles acabaram de aprender que as pessoas que eles achavam que tinham mais chance de estar no reino dos céus, Jesus está dizendo que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que eles entrarem no reino dos céus. Então, na cabeça deles, se os melhores candidatos para a eternidade foram reprovados por Jesus, nós, então, que somos pobres, os sofredores, nós que não somos ninguém, que não somos importantes, quem poderá ser salvo? A salvação não pertence aos ricos. O reino dos céus não pertence aos ricos e nem aos homens. Porque a conclusão dos apóstolos está correta. Nem os ricos e nem ninguém pode ser salvo. É o que Jesus responde no começo do versículo 27. Para os homens é impossível. Porque a salvação não pertence aos homens. A salvação não pertence aos ricos. A salvação pertence a Deus. Queridos, nós precisamos olhar para esse texto e, a partir dele, tirar lições importantes para a nossa vida. Entender que a salvação não pertence aos ricos e nem aos homens. Nós precisamos, primeiro, estar alerta, então, para o perigo das riquezas. A aplicação mais óbvia é que nós não podemos servir, adorar ou idolatrar o dinheiro. E aí nós falamos da ganância, da idolatria ao dinheiro, da prioridade aos bens materiais. E talvez nesse ponto nós não só concordamos, como nós conseguimos com facilidade identificar pessoas que servem ao dinheiro, que vivem para o dinheiro. O dinheiro é o mais importante, o dinheiro é tudo que importa. A pessoa ela vive para o dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Ela ama o seu dinheiro, ela ama as riquezas, as posses que ela tem. E você deve conhecer pessoas assim, você deve conhecer muitas pessoas assim. Basta olhar na sociedade e a maioria das pessoas são assim. O que motiva as pessoas a viverem é conseguir o dinheiro. E queridos, isso é um perigo tão grande e nós precisamos ficar alerta porque isso está atingindo até as crianças. Vai na internet, vai no YouTube, coloca qualquer tema de economia, investimento, estabilidade financeira, e você vai ver podcasts e vídeos de crianças, 10, 11, 12 anos, falando sobre investimento, falando sobre enriquecer, falando sobre compra, venda, sobre retorno, sobre investimento em termos técnicos, e cada vez mais cedo as pessoas amam o dinheiro e querem mais dinheiro. E conforme a tecnologia avança, o dinheiro se torna capaz de conquistar coisas ainda mais maravilhosas, um conforto extremo, coisas muito boas, e as pessoas querem isso e vivem para isso. Então o que motiva elas a trabalhar, a estudar, a viver é o dinheiro, é o trabalho. Obviamente Jesus já falou isso de forma bem clara: é impossível servir a Deus e a Mamon. E aqueles que priorizam o dinheiro, priorizam o reino da terra, as riquezas, não conhecem a Deus, não entrarão no reino dos céus. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Nós precisamos então estar alerta com o perigo do dinheiro.
Mas o perigo do dinheiro, o perigo das riquezas não é apenas nessa parte explícita da ganância de idolatrar o dinheiro. Mesmo para nós cristãos, que amamos a Deus, que servimos a Deus, o dinheiro também é perigoso para nós. Porque, queridos, como é fácil transferir a nossa confiança de Deus para o dinheiro. É muito mais fácil confiar que Deus vai sustentar a minha família com o pão que a gente precisa, a segurança, com a minha conta bancária recheada. Ninguém tem dificuldade em confiar nas promessas de Deus quando tem dinheiro no banco. E veja, muitas vezes Deus usa os recursos, as riquezas, o dinheiro, como meio para cumprir com suas promessas. E Ele falou que nós não ficaremos sem o alimento. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O que nós precisamos, Ele vai nos dar. Mas quando a gente vê de onde vai vir esse sustento, é muito fácil confiar. O problema é que facilmente nós vamos deixando de usar o dinheiro como instrumento para confiarmos em Deus. Ou seja, nós percebemos a bênção, o cuidado de Deus, porque Ele nos dá o sustento, nós estamos vendo de onde vem. Facilmente nós vamos transferir essa confiança para o próprio dinheiro. Nós vamos nos esquecendo de Deus. Nós vamos nos esquecendo que é Deus que nos sustenta. Sabe quando que a gente percebe isso? Quando surge a emergência e o dinheiro acaba. E nós imediatamente nos desesperamos. Nós perdemos o sono. Nós perdemos a paz. Nós devemos nos perguntar então, estávamos confiando em Deus ou no dinheiro? Quando o emprego se vai, estávamos confiando em Deus ou no emprego que Ele nos deu? Como é perigoso o dinheiro. Como é fácil confiar no dinheiro. E como é fácil deixar de confiar em Deus e confiar nas riquezas. Veja só, nós temos que tomar cuidado. Jesus não está dizendo que o dinheiro por si só é ruim, é mau. A Bíblia nos mostra vários exemplos de servos fiéis a Deus, que eram ricos. Abraão, exemplo de fé, muito rico, próspero. Jó, antes de ser atingido pelas aflições, extremamente rico, e Deus se orgulhava, dizendo: olha como Jó é um homem reto. No Novo Testamento nós vemos o exemplo de José da Arimateia. Nós sabemos quem ele era exatamente, nós sabemos que ele foi alguém que seguia a Cristo, que amava a Cristo, e que usou a sua riqueza depois da morte de Cristo para preparar o corpo de Cristo, comprar um túmulo para Cristo. E ele comprou um túmulo grande, ele investiu muito dinheiro naquilo, ele usou a sua riqueza para algo bom. E veja, a Bíblia não destaca quem ele era, o seu passado. A Bíblia simplesmente mostra que era alguém que tinha dinheiro, que tinha acesso às autoridades romanas, porque ele foi lá, ele pediu para que o corpo de Cristo fosse retirado, ele preparou o corpo de Cristo com os bálsamos e tudo mais, algo que exigia muito dinheiro, um valor alto, e ele comprou o túmulo para Cristo, e a Bíblia diz que isso foi uma atitude boa. Então nós temos exemplos de pessoas que tinham riquezas, mas que usaram as riquezas corretamente, de forma correta. Mas nós temos mais exemplos ainda de pessoas que confiaram nas riquezas, de pessoas que abandonaram a Deus em prol da riqueza. O jovem rico foi um deles. Ananias e Safira, por conta das riquezas, mentiram e por amor ao dinheiro morreram ali mesmo, na casa de Deus.
A mulher de Ló olhou para trás, apegando-se às coisas que ela tinha, às riquezas, e virou uma estátua de sal. Nós não podemos demonizar o dinheiro em si, mas nós precisamos ficar alerta para o perigo das riquezas. Algo que é para ser bom, uma bênção que Deus nos dá, o sustento, a condição financeira, uma casa, o conforto, facilmente se torna nosso ídolo, se torna nosso Deus, se torna nossa fonte de confiança. Então Jesus nos alerta. Como é difícil para alguém que confia nas riquezas entrar no reino dos céus. Porque se nós confiamos nas riquezas, nós não confiamos em Deus. E nós estamos nos esquecendo que a salvação não pertence aos ricos. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não tem acesso à presença de Deus. Você não tem lugar na eternidade por conta disso. A salvação não pertence aos ricos. As riquezas são perigosas, são boas, são uma das formas através das quais Deus nos abençoa, mas são perigosas. São perigosas. Nós precisamos ficar alerta. Nós precisamos usar as riquezas de forma correta, para a glória de Deus, com gratidão a Deus, para o serviço do reino, para a obra do nosso Deus. Se nós temos condição de ajudar, de investir no reino, nós devemos fazer como prioridade. Veja só, mais uma vez, nós não podemos ter aquela visão de que os pobres são santos, uma visão invertida do que os apóstolos tinham, que predomina em muitos lugares nos dias de hoje. Quanto mais pobre, quanto mais sofredor, mais Deus ama. Não necessariamente. Tem muito pobre que ama a riqueza mais do que os ricos. Tem muitas pessoas que vivem na beira da miséria e o ídolo e o Deus do coração delas é o dinheiro. E elas precisam também estar alertas para a mensagem que Deus, que Jesus nos ensina, tanto quanto o maior dos ricos. Porque o problema é o mesmo, confiam nas riquezas, se acham sofredoras e infelizes porque não têm a riqueza, e o dia que conseguir a riqueza, então serão felizes. Confiam no dinheiro da mesma forma, a diferença é que confiam no dinheiro que não tem, que serve ao dinheiro que ainda não tem. Como é perigoso o dinheiro e as riquezas. Nós precisamos estar alertas constantemente, olhar para o nosso coração. Tomar cuidado para não demonizar a riqueza, nem santificar a riqueza, mas usá-la de forma que glorifique a Deus, com gratidão. Então, se Deus te deu condição de ter uma boa casa, louve-o aí por isso. E use essa casa para a glória de Deus. Faça dessa casa um local onde o nome de Deus é glorificado, onde a palavra de Deus é pregada. Receba os irmãos da sua casa. Seja hospedeiro, hospitaleiro. Dedique-se ao reino, o que for necessário. Se Deus te deu condição de ter um bom carro, louve a Deus. Agradeça a Ele. Use, não deixe guardado, não sirva, não trate como um ídolo, como um símbolo. Use para o reino. Venha para a igreja. Traga pessoas. Busque. Ofereça carona. E não é só aquela carona que é no caminho, não. A carona que a gente está acostumado mesmo, tem que atravessar a cidade. Se alegre de poder fazer isso. E se Deus não te deu a condição de ter um bom carro, mas de ter apenas uma moto, louve a Deus. Uma bicicleta, louve a Deus. Use da mesma forma. Seja grato. Fique contente com o que Deus te deu. Porque veja só, mais uma vez, assim como o dono do carro do ano pode estar pecando por amar as riquezas, a pessoa a pé pode estar pecando por amar a mesma riqueza. Ele não tem ainda.
Como é difícil para alguém que confia nas riquezas, que ama as riquezas, entrar no reino dos céus. É mais fácil o camelo passar por uma agulha. A salvação não é dos ricos, queridos. Nós precisamos nos lembrar disso. Não é porque Deus tem te dado prosperidade, tem te abençoado com uma situação financeira boa, que você é salvo. A sua salvação pertence a Deus. Você tem que confiar em Jesus Cristo, única e exclusivamente. Alegre-se, grato pelas bênçãos que Deus tem te dado, mas a principal de todas as bênçãos, a salvação de Jesus Cristo. E se Deus quiser te tirar tudo que Ele já te deu, que assim seja, porque você tem a Cristo, e é isso que importa, é isso que te faz melhor. A salvação não pertence aos ricos. Queridos, a visão que os apóstolos têm, nos dias de hoje as coisas são um pouco diferentes, porque ao mesmo tempo que muitos enxergam as coisas da seguinte forma: o sofredor é que Deus ama, e o rico é porque roubou, porque foi corrupto e porque Deus odeia. Também existe a visão contrária: se eu tenho dinheiro é porque Deus tem me abençoado, então se eu estou prosperando é porque Deus tem me abençoado. E no mundo isso é muito presente. Inclusive, infelizmente, muitas pessoas usam as bênçãos, entre aspas, que nós vamos argumentar que não são bênçãos, mas usam a prosperidade, o sucesso financeiro como justificativa para continuar pecando. Então a pessoa ela é mentirosa, ela é maldosa, ela é idólatra, mas ela está prosperando e ela acha: olha só, Deus me ama, e ela se enche de orgulho ainda mais, porque ela vê as coisas que ela tem, que ela possui, e a única conclusão que ela chega é: eu sou abençoado por Deus, eu sou melhor, eu sou superior. O orgulho, a prepotência, porque acha que se tem uma condição boa é porque necessariamente Deus está abençoando. Nem sempre. Nós não sabemos. Se você não crê em Senhor Jesus Cristo, se você não confia no Senhor Jesus, a salvação não é sua, o reino dos céus não te pertence. Você pode ter toda a riqueza ou achar que tem a bênção de Deus. Não é. Todo o dinheiro do mundo sem Jesus Cristo não vale de nada. A salvação não pertence aos ricos. Não se engane, não confunda prosperidade com bênção. Muitas vezes Deus abençoa com prosperidade, mas prosperidade não significa ser bênção. Muitas pessoas, Deus na verdade está permitindo que permaneçam no erro e na maldade, e isso é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. A melhor coisa é Deus tirar a riqueza, se a pessoa ama a riqueza. A melhor coisa é Deus tirar o dinheiro, se a pessoa serve o dinheiro, porque Deus está corrigindo, moldando, trabalhando no coração da pessoa. Ai daqueles que amam as riquezas e Deus permite que eles continuem ricos, que amam o dinheiro e Deus permite que eles continuem dessa forma. É como o assassino que Deus permite que continue matando. É como o ladrão que Deus permite que continue roubando. E então o assassino e o ladrão olham e falam: ah, Deus me ama, porque Deus não me pune pelo que eu faço. Vou continuar roubando, vou continuar matando. Muitas pessoas servem as riquezas e confundem riqueza com bênção e com a salvação, porque elas acham que os céus pertencem aos ricos. A salvação não pertence aos ricos e não pertence aos homens. E a conclusão que os apóstolos chegaram é a única conclusão correta. Então quem é que pode ser salvo? Ninguém. Nem os ricos, nem os pobres, nem os grandes, nem os pequenos. Porque como nós lemos nas palavras do profeta Miqueias, todos são corruptos. E não há um reto, não há um justo, nenhum sequer. Todos falham de alcançar o parâmetro e o padrão da santidade de Deus. Todos falham e não conseguem chegar à eternidade. Quem é que pode ser salvo então, se a salvação não pertence aos ricos e nem aos homens? Jesus continua:
Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A quem pertence a salvação? A Deus. E Deus salva e abençoa o seu povo. Veja, para os homens é impossível, mas para Deus não é. Essa mensagem hoje não é para deixar as pessoas sem esperança nenhuma, dizendo não há ninguém que pode ser salvo. Porque isso é verdade. Mas a história do Evangelho, a boa notícia do Evangelho não para aí. Ninguém pode ser salvo. Para os homens é impossível, completamente, absolutamente impossível. O rico, o pobre, o bonzinho, o malvado, todos condenados. Nenhum merecedor da salvação. A salvação não é dos homens, a salvação não é dos ricos, mas ela é de Deus. E para Deus é possível. Para Deus nada é impossível. Queridos, quando Deus age no coração de um pecador, Ele age de forma completa, satisfatória, e Ele salva perfeitamente. Veja só, perceber que a salvação não pertence aos homens, que é impossível para os homens serem salvos, é a melhor coisa que nós podemos perceber. Porque se dependesse de nós, a coisa ficaria muito feia. Perdidos estaríamos se a nossa salvação dependesse do nosso esforço. Se Jesus falasse, é difícil, mas é possível, talvez vocês vão conseguir. Alguns conseguem. Ai de mim. Mas não é. É impossível para os homens. Mas é possível para Deus. Ou seja, há salvação. A salvação é possível. A salvação é real. Porque a salvação pertence a Deus. E Deus salva o seu povo. Deus alcança de tal forma um pecador que está morto em seus pecados e delitos. E restaura a vida dessa pessoa. Deus faz com que a pessoa nasça de novo. Deus faz da pessoa nova criatura. Deus liberta da escravidão do pecado. Deus resgata da morte, resgata do pecado, resgata das iniquidades e salva completamente. Pela obra de Jesus Cristo, a salvação é possível. Para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Nós precisamos nos lembrar disso e todos os dias nos alegrar na certeza da salvação. Queridos, a mensagem de Jesus não é uma mensagem de medo, é impossível ser salvo, ninguém vai ser salvo, todo mundo é condenado. É uma mensagem de salvação. Confie em mim, confie em Deus, coloque a sua confiança, a sua fé, a sua esperança somente em mim, porque o que é impossível para vocês é possível para Deus, e Deus salva. E Jesus veio ao mundo para isso. Ele não veio por vir, Ele não veio passar férias, Ele não veio simplesmente para dar um bom exemplo, para dar lições de moral. Ele veio para salvar. Ele morreu não porque pela maldade dos homens apenas, não como um mártir. Ele morreu substituindo aqueles que confiam nele. A salvação é possível. Se você hoje crê no Senhor Jesus Cristo, a sua salvação, ela é possível, ela é certa, ela é garantida. Não confie na sua riqueza, não confie na sua obra, não confie no seu esforço, não confie na sua boa vontade, na sua sinceridade, não confie na sua membresia na igreja, não confie se você é pastor, presbítero, filho de pastor, não confie no seu histórico, confie em Jesus Cristo. Porque se você confiar em qualquer uma dessas outras coisas, todas elas falharão. Se você confia em você, é impossível, você não vai conseguir. Mas para Deus é possível. E Deus salva. Confie nele. Coloque a sua esperança nele. Assim como é Ele que te sustenta, não é o dinheiro na sua conta. É Ele quem te salva. Não é você mesmo. Queridos, não há melhor notícia do que saber que a salvação não pertence a mim, pertence a Deus. Porque quem Ele salva mesmo. Não tem a menor possibilidade de falhar, de ficar incompleto, de faltar alguma pequena porcentagem e quando chegar lá
lá na porta do céu, Deus vai olhar e falar, quase, mas você não passou, pode voltar. Isso não acontece. Isso aconteceria se dependesse de nós. Se fosse a salvação através do nosso esforço, ou da riqueza, ou das obras. Mas a salvação pertence a Deus, é Deus quem salva. Não é impossível, pelo contrário, é garantido. Hoje, confie em Jesus Cristo. Hoje, descanse em Jesus Cristo. Hoje, alegre-se a certeza da salvação de Jesus Cristo. Porque não pertence aos ricos, não pertence aos homens, mas pertence a Deus. E queridos, olha que coisa maravilhosa. Quem Ele salva mesmo. Salva de uma vez por todas. E você não perde essa salvação. E você não consegue fazer Deus se arrepender de te salvar. Você tem lugar garantido na casa de Deus por toda a eternidade. Veja o que Jesus fala para Pedro, porque Pedro olha para Jesus depois e fala: nós deixamos tudo e te seguimos. Nós fizemos como o jovem rico, nós te seguimos. Então Jesus declara: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Você deixou tudo e seguiu a Cristo. Você deixou de confiar em você mesmo. Você deixou de confiar nas riquezas. Você deixou de confiar em qualquer coisa e confia apenas em Jesus Cristo. A sua fé está no Filho de Deus. Você tem a vida eterna. E não tem ninguém que crê no Senhor Jesus, que decide seguir a Cristo pela fé, por amor a Ele, que vai ser frustrado ou envergonhado. Ninguém vai se surpreender quando chegar na eternidade com uma carta negativa dizendo: não, você não conseguiu, volte. Você tem a vida eterna, você recebe. Quem não recebe a vida eterna não é porque Deus falhou em salvar, é porque não quis, é porque não confiou em Cristo, não depositou a fé em Jesus Cristo. E nós sabemos que só confia em Cristo aquele que Deus trabalha, que faz nascer de novo. Sim, Deus é soberano e a salvação pertence a Ele, do começo ao fim. Mas ao mesmo tempo que a pessoa não pode crer, ela não quer crer. E ela não pode porque ela não quer, e ela não quer porque ela não pode. Ao mesmo tempo que Deus é soberano na salvação, as pessoas são responsáveis em crer em Jesus Cristo. Isso pode parecer contraditório, mas é o que a palavra nos ensina. E é o que nós cremos. Quando Deus age no nosso coração, nos dá fé, nos faz nascer de novo, nós seguimos a Cristo, nós podemos ter a certeza da vida eterna. Porque a salvação não pertence a mim, pertence a Deus. E se Deus nos salvou, estamos salvos. Se Deus te salvou, meu irmão, você está salvo. Não é as riquezas, não são suas obras, não são os homens, é Deus. Reconheça isso. Louve a Ele por isso. Viva os seus dias gratos a Ele por causa disso. Todos os dias levante da sua cama, não para servir o dinheiro, mas para servir um Deus que já te salvou, que já te deu a vida eterna. E querido, Jesus nos dá uma mensagem tão bela, tão maravilhosa, que Ele fala não apenas da recompensa futura, da eternidade. Ele fala: não há ninguém que já não recebeu 100 vezes mais agora, no presente. Querido, Jesus está nos ensinando que ninguém sai perdendo quando se entrega a Jesus Cristo. Ninguém sai no prejuízo quando aceita Cristo. Ninguém sai pior quando se encontra com Cristo. Pelo contrário, sai abençoado, sai ganhador, sai do lucro, sai recebendo muito mais, 100 vezes mais. E Jesus é bem específico, Ele dá exemplos disso. Não há ninguém que tenha deixado mãe que não tenha recebido 100 mães, deixado pai que não tenha recebido 100 pais, deixado casa que não tenha recebido 100 casas. Jesus está se referindo às bênçãos que fluem da redenção em Cristo Jesus já nesta vida. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos salvos por Deus, porque a salvação pertence a Ele. Nós não recebemos só a vida
eterna. E nós ficamos aqui esperando para receber esse benefício. Enquanto não recebemos, nós só vamos sofrer e temos que esperar com paciência. Nós já recebemos as bênçãos, nós já usufruímos dos presentes. O nosso breve catecismo de Westminster diz bem assim: quais são os benefícios que acompanham ou fluem da justificação, adoção e santificação, ou seja, que fluem da redenção, da salvação em Jesus Cristo. Os benefícios que neste mundo acompanham ou fluem a salvação em Jesus Cristo são a certeza do amor de Deus, a paz da consciência, o gozo do Espírito Santo, o aumento da graça e a perseverança nela até o fim. Você confia em Cristo, você já é salvo e você já experimenta da paz de Deus, da certeza do amor de Deus e da certeza da perseverança na salvação até o fim. Você não vai perder a sua salvação. Deus não vai desistir de você. Você já é cidadão dos céus. Você já é alguém que tem a vida eterna. Queridos, olha ao seu redor. Talvez você hoje aqui, por conta do Evangelho, você tenha abandonado pai e mãe. Ou a sua família te abandonou por conta do Evangelho. Os seus amigos te odeiam. A sociedade te persegue. Talvez você abriu mão de muita coisa quando se encontrou com Cristo. Olha ao seu redor e você está vendo um número muito maior de pais, de mães, de irmãos, uma família em Cristo. Talvez você perdeu a sua casa, mas olha aqui, a casa de Deus que pertence a você. Talvez você tenha perdido a família, você tem a família em Cristo. Você talvez perdeu dinheiro, você tem riquezas espirituais que duram a eternidade. Dinheiro nenhum compra. Não há ninguém que, seguindo a Cristo, ficou no prejuízo. Todos já recebem 100 vezes mais. Porque a salvação não pertence a Deus, não pertence aos homens, pertence a Deus. Ele salva o seu povo. Ele abençoa o seu povo. Ele abençoa o seu povo. Ele exalta os sofredores. Jesus termina esse texto dizendo: porém muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Ou seja, vocês que hoje sofrem, vocês serão exaltados. O reino de Deus é um reino de bênção, é um reino de alegria, de paz. E você pode estar passando por perseguições, por sofrimento. Você pode ter pagado um preço alto em prol do Evangelho. Você já recebeu 100 vezes mais e vai receber ainda mais. E você será exaltado. Você pode ser o último na sociedade, você será o primeiro no reino dos céus. Alegre-se na salvação que pertence a Deus. Porque Ele te dá essa salvação. Ele salva. Ah, como seria triste se a salvação fosse dos ricos, ou fosse comprada com as riquezas, ou fosse conquistada pelos homens, pelas obras, pela honestidade, pela sinceridade, pela boa vontade. Mas não é assim. Que bom que a salvação pertence a Deus. E é Ele quem salva. E é Ele quem entregou o próprio Filho para nos salvar. E é Ele quem fez tudo que era necessário. E nos alcançou essa graça maravilhosa, essa graça surpreendente, essa graça incomparável. Sim, nós experimentamos perseguições e sofrimento nesta vida. Jesus aqui não está prometendo uma vida de simplesmente paz e sucesso e vitórias. Mas Jesus está nos dizendo: vocês são abençoados. E vocês são beneficiados por me seguir. Porque a salvação pertence a mim. E é possível. Há salvação em Cristo Jesus. E aqueles que me seguem, recebem e receberão 100 vezes mais. 100 vezes mais. Tudo que abriram. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos nos alegrar disso. Viver os nossos dias alegres. Porque Cristo, pela salvação que pertence ao Senhor. Grato porque o Senhor nos alcançou, nos remiu, nos deu o perdão dos pecados. Pedimos que o Senhor nos ajude a estar alerta contra o perigo das riquezas. Não nos deixe confiar nas coisas, nos objetos, nas posses, mas que nós possamos confiar em Ti. E se for da Sua vontade nos abençoar com
presentes, com dádivas, com vitórias. Que nós possamos primeiro louvar ao Senhor por tudo isso e glorificar ao Senhor através dessas coisas. E usar essas coisas para o avanço do seu reino, para o nosso crescimento e para a edificação do teu nome. Não nos deixe, Senhor Deus, idolatrar os bens, as riquezas, mas ajude-nos a usar essas coisas para louvar e engrandecer ao teu santo nome. Faça-nos, Senhor Deus, cientes do teu amor e da salvação em Cristo Jesus, motivo pelo qual nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.